Muito bom, né? Já tá na hora? Ô, Laila, tá na hora do InovasCast, vamos lá? Vamos lá, gente, diretamente de Campinas para nossa convenção AGL 2025. Nós vamos mostrar os bastidores. Vamos lá, Bahia? Vamos, ó, mas deixa eu te falar, esse InovasCast, além de ser super especial, porque a gente está aqui na convenção AGL, tem um convidado também que vai estar conosco. Vamos conhecê-lo? Vamos lá, Ô, chamar. Alisson, que bom que você está aqui, cara. Seja bem-vindo. Querido, Obrigado. seja bem-vindo, viu? Animado. Ó, vamos entrar, então, ó, você vai conhecer, tá tudo meio bagunçado, mas é isso mesmo, a gente tá preparando esse lugar super especial. Vem com a gente, lá. vem conhecer. Ó, esse é o lugar onde a mágica vai acontecer, o lugar da nossa convenção AGL, mas agora a gente vai gravar o InovasCast. YouTubers, sejam muito bem-vindos ao InovasCast. YouTubers das agências laranjas de todo o Brasil, sejam bem-vindos ao InovasCast. Esse é o seu conteúdo Inovas para além do Inovas. Nós estamos em todas as plataformas de streaming e você pode acompanhar a gente pela sua plataforma preferida. Eu sou a Tati Domiciano, faço parte do time de comunicação da GL, sou uma mulher alta, parda, de cabelos lisos até a altura do ombro. Tô usando uma camiseta branca e uma calça jeans e eu vou estar aqui com você hoje nesse papo. Como você pode ver, nós estamos fora da nossa zona de conforto, saímos ali da nossa mesa laranja e estamos aqui na Convenção AGL, isso mesmo. E por isso os nossos convidados são de peso. Aqui estão comigo Rodrigo Bahia, Laila Antônio e Alisson Davis. Eu vou pedir para vocês se apresentarem. É isso aí, Tati. Muito obrigado pelo convite. Deixa eu fazer minha audiodescrição. Meu nome é Rodrigo, eu sou um homem branco de 1,80 m, estou usando uma camisa branca, um colete azul e uma calça jeans e estou muito feliz de estar aqui com você no InovasCast. Olá, pessoal, eu sou Laila Antônio, sou responsável pelas agências de São Paulo. Eu sou uma mulher branca, eu sou alta, tenho cabelos longos e pretos. Eu estou usando uma camisa polo azul escura, uma calça preta e um tênis branco. É uma honra e um privilégio estar aqui hoje com vocês. Olá, bom, eu sou Alisson, eu sou um GGA que está representando aqui a Agência Laranja. Bom, eu sou um homem branco, cabelos castanhos, olhos castanhos, estou vestindo aqui um blazer cinza claro e uma camisa branca e também sou um dos representantes do YouTubers Transformam, que está construindo um banco cada vez melhor. Sejam bem-vindos ao InovasCast. É uma alegria para a gente ter vocês aqui e não poderia deixar de ser, o tema do nosso podcast, é claro, a GL é feita de quem faz acontecer. E para a gente chegar até aqui, eu queria trazer um pouco de contexto para vocês. Então vamos lembrar por onde nós já passamos, qual foi o nosso caminho até a gente chegar até aqui. Nós passamos aqui por 3 mensagens muito importantes. A gente falou sobre uma só AGL, mostrando que nós estamos reunidos num grande vamos de turma. Nós falamos também a AGL feita de futuro, quando nós nos alinhamos à mensagem institucional do banco, nós também mostramos a nossa transformação. Nós passamos também por AGL feita de oportunidade, onde a gente falou que sim, o seu desenvolvimento e a sua carreira é importante para nós e nós também olhamos para isso. E essas 3 mensagens para a gente chegar até aqui, que é o AGL é feita de quem faz acontecer. Na nossa última Super Live, você sabe que nós falamos de 3 temas ali muito importantes para a GL nesse momento e para a sua carreira como protagonista da sua própria carreira. Então, por isso, não acaso, a gente está aqui com Bahia, com a Laila e com o Alisson, esse trio que de fato faz acontecer todos os dias. E aí, falando um pouquinho sobre essas 3 medidas que nós anunciamos nessa última Super Live, a gente quer que de fato a nossa GL seja um lugar onde os nossos YouTubers queiram estar e queiram se desenvolver. Certo, Laila? Certo, Tati. E aqui é muito importante o protagonismo da nossa carreira, né? Como que a gente se atualiza, como a gente tem uma cultura de aprendizagem, que a gente faz aqui muito, cada um cuidando daquilo que precisa para o seu autodesenvolvimento. E a gente aqui tem vários programas, né? Desde começando por aqui, evoluindo com o negócio, como a gente tem uma cultura de aprendizado que vai além
né, do que a gente precisa nessa transformação que o banco está passando, que a nossa GL está passando. Então é muito importante que a gente seja protagonista da nossa história, do nosso aprendizado e que a gente embarque em todos os nossos programas. E para além disso, né, como que eu, youtuber, me atualizo para a gente acompanhar, para que cada um acompanhe a transformação. E o nosso investimento em desenvolvimento, ele é muito alto porque a gente precisa levar essa cultura, esse desenvolvimento, né, para a GL crescer cada vez mais, para a gente poder aqui abrir várias oportunidades para os nossos youtubers da Agência Laranja. E além disso também, a gente tem que ter uma postura, né, propositiva, para a gente poder ajudar os nossos clientes a cada dia e ajudar a transformação no banco. E aqui nada melhor do que o programa Youtubers Transformam, onde os nossos youtubers colocam ali as melhorias que a gente pode fazer para o nosso cliente, para os nossos times aqui das agências. Então, é uma cultura de aprendizado, é olhar para a nossa cultura, para o desenvolvimento, para a gente aqui transformar a Agência Laranja. Laila, você tocou num ponto super importante, mas eu queria recuperar só uma coisa que a Tati falou. Quando a gente fala de agência laranja, a gente está falando de uma só agência laranja, né? A gente está falando das agências digitais do Uniclass, do serviço digital, dos PABs, né? Que estão nas empresas, do PAB Digital, das agências físicas, enfim. É muita oportunidade. Estamos falando do IA, do IU, do Empreenda, enfim, é muita oportunidade. Esse mix de pessoas, de modelo de servir, de soluções que a gente constrói para o cliente, tudo isso forma a Agência Laranja. Então eu queria que cada um se sentisse representado por essa Agência Laranja que é única. Mas a Laila tocou num ponto super importante, que é esse aprendizado contínuo. Hoje, ainda mais, essa dinâmica de aprendizado a todo momento é fundamental. E às vezes a gente acha que aprender, a gente tem que estar ou num curso ou numa escola, e não é mais assim, não é só assim. A gente sabe que desde que você está lendo um livro, você está ouvindo um podcast e principalmente interagindo com as pessoas. A gente tem muito aprendizado uns com os outros, por isso eu acho que um dos motivos da gente estar aqui gravando esse podcast, que a gente quer compartilhar também um pouco da nossa história, e a gente aprende muito uns com os outros, e a gente trouxe aqui o Alisson para contar um pouco dessa história, não é verdade, Alisson? Concordo muito com o que você trouxe, Bahia. E estando lá na agência todos os dias, contando um pouquinho da minha história, eu acho que o protagonismo da carreira, esse protagonismo ele pode vir independente da sua profissão. A gente tem um banco de oportunidades e do outro lado, o protagonismo da carreira é nosso. Eu entrei no estágio vindo da construção civil, em 4 anos e meio eu chego ao cargo de liderança de uma agência, mas o que eu tive que ter como característica? Primeiro, protagonismo. Segundo, proatividade. E uma coisa que muitas vezes a gente esquece é pedir feedback. A gente às vezes esquece disso. E também aprendi com o gestor um dia sobre a tríplice coroa do sucesso, que é, primeiro, você tem que ter muita fome, você tem que chegar mordendo a mesa, querer mais que todo mundo. Segundo ponto, a gente tem que se capacitar. Preparação. Não adianta você ter fome se você não se capacita. Em terceiro, tem que ter inteligência emocional. Se você unir esses três, ter fome, preparação e inteligência emocional, você consegue vencer. E junto disso, eu sempre falo para minha equipe lá na agência que o cliente ele tem que estar no centro, mas eu coloco ao lado o colaborador. Ele tem que estar feliz, ele tem que estar engajado, ele tem que estar capacitado, porque isso vai ser transmitido ao cliente todos os dias. E o bom atendimento ele é um conjunto da obra, na minha visão. Às vezes as pessoas se confundem assim, atender bem é só você sorrir e você ser gentil, é muito mais que isso. É quando você se capacita para atender melhor seu cliente, é quando a sua agência está limpa, é quando você promete algo e cumpre, é quando você é ético. Isso para mim é atender bem. E claro, né, usar os nossos canais de escuta para aprender e evoluir. Sempre falo muito disso também. Olha, você tocou num ponto importante aqui, eu queria também acabar ouvindo a Laila. Clientes são pessoas, colaboradores são pessoas, ao fim, ao cabo, né, Laila, nós estamos falando de pessoas, né? É pessoas cuidando de pessoas, né, Bahia? E aqui o Alisson deu um exemplo do líder desenvolve, né? Porque a gente precisa ter conhecimento para atender bem o cliente. A gente precisa fazer um plano de desenvolvimento com cada colaborador para a gente atender bem o cliente e para também o colaborador ter oportunidade de crescimento na carreira. Então, quando a gente tem exemplos de líder desenvolve, né, como o Alisson trouxe aqui, e colocando o cliente no centro de tudo, nós somos pessoas cuidando de pessoas. Isso é muito importante. Fazer um plano de desenvolvimento, prestar aqui conhecimento, sentar do lado do nosso colaborador e assim ajudá-lo na carreira. Porque a GL é uma área que é feita de oportunidades, é feita de crescimento também, né, Bahia? O papel do líder também é fazer com que o colaborador, que o nosso youtuber chegue na melhor versão dele mesmo.
Tati, esse é um ponto super importante, porque quando a gente fala de liderança, né, às vezes ela se materializa em várias dimensões diferentes. Eu vou tocar numa das dimensões que eu acho super importante, o Alisson trouxe algumas outras, mas liderança dá trabalho. Liderança é esforço. Liderança é você se desgastar pelo outro. É você ser generoso. É você estar disposto a ensinar, a aprender, a estar aberto. E isso demanda tempo, demanda energia nossa. Eu já compartilhei com muitos de vocês, inclusive nas Super Lives, né? Assim como o Alisson, ele veio da construção civil, cada um de nós tem uma história, a Laila vai contar um pouco depois da história dela. Eu entrei no banco como agente comercial e eu me lembro claramente das convenções que tinham, né? E só os GGs vinham, né, nas convenções. E eu falava, cara, eu quero chegar, eu quero atingir, né, ser um GG e quero conquistar esse espaço, esse momento. Por quê? Porque eu sabia que coisas que iam ser ditas aqui nas convenções eram muito importantes para mim, para o meu crescimento. Eu queria entender como o banco funcionava, eu queria entender como uma região funcionava, como uma superintendência funcionava. E eu tive muitos líderes que me proporcionaram essa experiência de sentar, de dar feedback, de mostrar aquilo que foi importante, aquilo que não saiu conforme o planejado, e tá tudo bem. A gente não pode esperar que tudo que nós vamos fazer, tudo vai dar certo. Mas a capacidade da gente, né, a gente brinca, fazer o zoom out, né, e olhar para aquela situação e entender o que deu certo, o que não foi, né, conforme o planejado, por que não foi conforme o planejado e o que eu tenho que fazer para que da próxima vez esse plano possa ser mais bem sucedido e, como você muito bem trouxe, né, construir essa melhor versão de cada um. Acho que esse é uma dimensão da liderança muito importante, né, Laila? Bahia, e assim, a convenção também tem uma história muito importante na minha vida. Eu tenho 35 anos de banco e eu escolhi a área comercial, a AGL, indo numa convenção em Atibaia, em 2008. Então, foi indo numa convenção, eu trabalhava em cartão de crédito como convidada, eu falei, aqui era o meu lugar. Quando eu vi a convenção, vi todos os gerentes gerais, assim, e eu falei assim, eu preciso vir para a área comercial, eu preciso vir para a GL, porque aqui é meu lugar. Então, a convenção também, e como a gente se prepara, né? Porque a gente sonha, a gente quer chegar lá, e eu agora vou falando Laila como youtuber, como é que a gente chega lá? Se preparando, né? Com conhecimento, pedindo ajuda, né? Tá muito na nossa cultura, como é que eu ofereço ajuda, como é que eu peço ajuda e como é que eu faço um plano de desenvolvimento parrudo para alcançar os nossos sonhos. E não é fácil, como você fala, né? Ser líder também, ajudar as pessoas a alcançar os sonhos, também demanda um investimento da nossa parte de liderança muito importante. E tem que gostar, né, Alisson? Tem que gostar. Eu acredito muito no que vocês trouxeram aqui, eu vivo isso todos os dias lá. E a liderança que funciona é pelo exemplo, não tem outro caminho, é pelo exemplo. E como eu já passei por vários cargos, chega um momento que vai dar aquele frio na barriga de pensar, será que vai dar certo? Você vai estar naquele momento mais vulnerável, aí chega um líder, estende a mão e te devolve aquele brilho que você precisa. Isso é fazer gestão pelo exemplo, na minha visão. A gente fala muito aqui dos sonhos dos nossos clientes, a Agência Laranja realiza muitos sonhos todos os dias no atendimento, mas aqui, como a GL, como líder de agência, a gente também apoia o nosso colaborador a realizar os sonhos dele. Então, como que a gente traduz o realizar o sonho do cliente através do atendimento que a gente faz e também, ao mesmo tempo, realizar o sonho do nosso colaborador e ajudá-lo também a chegar onde ele deseja chegar. O Alisson chegou como estagiário e o objetivo dele era ser um GGA. Assim como você contou sua história e também era essa, você queria estar ali porque você precisava e tinha o entendimento de que para conhecer de banco, você precisaria estar nesses lugares. É verdade. E quando você fala de sonho, né, tem um elemento fundamental que é o propósito, né? A gente precisa ser capaz de dar propósito para as pessoas para que elas possam sonhar. E, mais uma vez contando, eu acho que nada exemplifica melhor do que a nossa própria experiência.
Eu sou do interior de Minas, né? E o banco proporcionava alguns cursos aqui em São Paulo à época, né? E eu tive a oportunidade de vir aqui ainda como gerente de agência no interior de Minas Gerais, em Governador Valadares. E numa dessas sessões desse curso, à época, o superintendente marcou de comer uma pizza comigo. Não existia aquela camada de gerente regional, né? Então era o GG e já o superintendente. E aí ele me falou sobre que era importante que eu pensasse em não estar só naquela cidade, que eu precisava me desenvolver e que talvez uma mudança fosse algo importante para o meu desenvolvimento. E eu estou tendo bastante cuidado com as palavras, que não é necessariamente a história minha que todo mundo tem que, né, replicar, cada um tem a sua história, tem o seu caminho. Mas eu estava falando de propósito porque eu me lembro do sabor da pizza naquele dia em que ele falou: você precisa sair do lugar onde você está para você crescer. E aquilo foi muito forte porque eu tenho uma conexão muito grande com o lugar onde eu morava, cresci, a minha infância, juventude. E eu sempre quis permanecer ali, mas chegou um momento que era um momento importante para que eu pudesse sair. E ele foi capaz de desenvolver em mim esse sonho de poder crescer, esse sonho de poder, né, encontrar outros caminhos e percorrer outros caminhos. Então, essa capacidade que a gente tem de, ao mesmo tempo que é líder, mas principalmente é exemplo e dar propósito para as pessoas, é algo fundamental para o desenvolvimento das pessoas, né, Laila? É isso aí, de Governador Valadares para o mundo, Bahia, né? E como é importante a gente ter as competências também comportamentais, né? Estabelecer aqui um ambiente de confiança, de autonomia, de entender o propósito. Então, isso é um papel de uma liderança que entende aqui o contexto onde está, o contexto do banco, que coloca o cliente no centro e que cuida das pessoas. Eu estava comentando, né, porque desse orgulho que a gente tem que ter da nossa história, né? O Alisson é de Guarapuava. Eu tenho um carinho muito grande pelo time ali do Paraná, né? Foi a minha primeira superintendência, então eu estava contando para ele que eu estive em Guarapuava num dia de muito frio. Ela é sempre Mas é esse orgulho da gente saber de onde a gente veio e como a gente está construindo essa história nossa. O Alisson falou aí de certificação, né, Laila? Eu acho que essa dinâmica da gente aprender continuamente é algo fundamental, né? É muito importante. Então, as certificações, assim, o quanto que a gente vem estimulando o nosso time, né, a se provocar ser melhor a cada dia, né, a buscar novidades, a buscar informações, a buscar conhecimento, né, e a gente vem dando várias oportunidades aqui de como a gente se desenvolve, como a gente aprende, como a gente cria um ambiente, né, leve, uma cultura de aprendizado para a gente seguir aqui com essa GL, que é feita de oportunidade, que é feita de muito crescimento. Quando você senta numa cadeira de gestão, não é mais sobre você. Na última semana eu também ouvi um outro GGA falando: eu fui treinado pelo meu líder para ocupar o lugar que eu estou hoje e hoje eu replico isso com quem está comigo. Então a GL também é um grande centro de formação de líder, se assim a gente pode falar, Bahia? É isso mesmo. Hoje, o maior celeiro de talentos, né, até para nutrir, vamos dizer assim, outros segmentos e outras soluções que nós temos de negócio, é a GL, e tá tudo certo, é isso mesmo. Cada um vai encontrando o seu caminho, mas é importante a gente saber que também e principalmente na GL é um espaço de muita oportunidade, de muito crescimento, a gente viu, e de muito reconhecimento. Você falou da última Super Live, a Laila, o Haroldo, o Guzmão, o Ulisses, o Rogério, trouxeram as grandes transformações de reconhecimento, né? Em uma AGL mais estável, onde as pessoas vão ter mais tempo para aprender e serem também, terem exemplos para se tornarem profissionais melhores, mais reconhecimento em termos de promoção, reconhecimento financeiro, porque tudo isso é importante. O que nós estamos construindo aqui e estamos desenvolvendo é algo especial para cada uma das pessoas. Mas é óbvio, gente, que durante a nossa vida, durante a nossa jornada, a gente encontra dificuldades. E a gente precisa saber lidar com essas dificuldades.
Mas tem um elemento super importante que eu queria destacar nesse momento em que as coisas às vezes não dão muito certo, que é um pilar da nossa cultura, que é o vamos de turma. O vamos de turma não é só para os momentos que tudo dá certo. O vamos de turma é para os momentos onde tem uma dificuldade. Liderança é também saber pedir ajuda. A gente estava falando sobre isso no contexto, né, das reclamações dos nossos clientes. A gente quer resolver rapidamente e com proatividade todos os problemas. Mas chega um momento que a gente tem que levantar a mão e pedir ajuda. Pedir ajuda muitas vezes para um gerente regional, para um superintendente, para um diretor. A gente precisa ter tranquilidade de lidar com essa estrutura da organização de uma maneira natural. Hoje eu cheguei aqui, o Alisson estava aqui, a gente conversou, bateu papo. Cara, nós somos, como a Laila falou, gente, né? Cuidando de gente, cara, não tem esse negócio. A Laila é diretor, o Rodrigo isso, o Alisson aquilo. Nós somos youtubers. O Milton sempre fala muito disso, né? Nós somos youtubers. Então, no momento em que as coisas vão bem, peça feedback. Nos momentos que as coisas não vão tão bem, peça ajuda, né, Laila? É isso aí, um banco menos hierárquico, com mais Exatamente. autonomia, e o vamos de turno é muito poderoso, né, Bahia? A gente está construindo essa história, que o Alisson trouxe vários exemplos, de como a GL está sendo assim, uma estratégia poderosa para a gente poder levar aqui o que o cliente precisa, o que o nosso time precisa e juntos, né? Se tem algum problema em algum processo, levanta a mão e fala: será que o Bahia está sabendo que esse processo poderia ser melhorado? Será que a Laila está sabendo? Como é que a gente pode construir todos os dias um banco melhor para os nossos clientes, para as nossas pessoas? Isso aqui é poderoso. É uma grande engrenagem, né, onde tudo se conecta e faz acontecer. A gente está caminhando para o nosso final. Vamos aqui para os nossos recados finais e a gente tem agora o nosso bloco que você já está acostumado aqui no NovasCast, você já conhece, é o bloco Na Prática. Onde eu vou pedir para vocês deixarem uma dica, o que o nosso youtuber precisa sair desse episódio de NovasCast sabendo, anotado no fundo de tela, no celular, aquilo que ele vai olhar durante os próximos dias e se lembrar. Então eu vou pedir que o Alisson comece. Deixa a sua dica pra gente, Alisson. Bom, teve vários aprendizados enormes que a gente tirou daqui e não vou deixar só um, tá? Vou deixar alguns. Eu tive um exemplo um dia que quando a gente chega no novo desafio, geralmente o desafio é assim e a gente está menor e ele vai nos engolindo. Conforme a gente se prepara, cria repertório, vai errando, acertando, conectando com pessoas, a gente fica maior que o nosso desafio. E aí a gente vai para um próximo e sobra na cadeira. Do próximo passo. E aí eu uso uma frase aqui que é: os problemas e os desafios se dissipam à luz do conhecimento. Então a dica é: aproveita toda a linha de aprendizagem que o banco tem e seja a luz e ilumine o próximo. Cuida bem da sua parte comportamental e una muito bem com as inteligências técnicas, que o seu 2025 vai ser diferente. Obrigado. Uau. Laila? Muito bem. Aqui eu diria, tenha sede de aprendizado. Seja uma pessoa melhor a cada dia. Ajude, vamos de turma. Peça ajuda. Vamos praticar cada vez mais a nossa cultura. Se você é líder, seja um líder que desenvolve. Senta na cadeira, vamos poder aqui ajudar, a ensinar, a compartilhar experiências, porque só assim a gente constrói um banco a cada dia melhor para os nossos clientes. Eu tenho uma situação que eu vivi e que eu já compartilhei algumas vezes, mas eu queria reforçar, porque eu acho que ela é a tônica desse processo de liderança que a gente constrói junto aqui. Eu tive o privilégio de trabalhar com um líder e ele me disse uma coisa um dia, que nenhum de nós é insubstituível. Nós vamos passar. Hoje eu estou aqui, em algum momento não estarei mais, mas da mesma forma como a gente é transitório nesse processo de liderança, a gente pode ser inesquecível na vida das pessoas. É a marca que a gente deixa na vida das pessoas. Você não é insubstituível, mas você pode ser inesquecível na vida das pessoas. Eu tenho vários líderes que eu guardo com super carinho, porque eles foram fundamentais no meu processo de desenvolvimento. Então eu queria deixar essa mensagem para você. Seja inesquecível na vida das pessoas, porque no final das contas é esse o legado que a gente deixa. Mas eu queria falar mais uma coisa, se você me permitir, Tati. O microfone é seu. Então tá bom. A gente está aqui na convenção da GL, mas quando a gente chegou aqui no palco, ele tinha uma outra cadeira aqui que a gente até tirou para ficar mais
bonitinho aqui, mais simétrico. Mas eu queria que você trouxesse essa cadeira de novo para cá. Essa cadeira estava aqui e ela tá vazia. E sabe quem está faltando nessa cadeira? Está faltando você. Eu queria muito que você estivesse aqui conosco na próxima convenção da GL. E eu estava aqui com a Laila conversando e a gente vai fazer o nosso melhor. Nós vamos ampliar a quantidade de pessoas para a próxima convenção. Então tem um compromisso nosso aqui, né, Laila? É isso mesmo. Nós vamos ampliar a quantidade de pessoas para que essa cadeira não esteja vazia. Mas eu quero te desafiar a que você faça o seu melhor esse ano. O primeiro trimestre já foi um trimestre incrível para a Agência Laranja, mas a gente pode construir um ano inesquecível. Fica aqui um desafio para você, para mim, da gente construir um ano incrível para que essa cadeira não fique vazia, para que você esteja aqui comigo, com a Laila, com o Alisson, com todos nós na próxima convenção da GL. A gente te espera aqui, Próximo próximo ano. aqui. O convite está feito. Então eu quero também te falar para você saber de todas as estratégias do banco, do que está acontecendo no nosso dia a dia como Agência Laranja. Você deve acessar o Inovas, esteja conectado com a gente no Inovas e até a gente vai contar tudo o que aconteceu aqui na convenção. Vamos trazer no Inovas para você e a gente se encontra no próximo mês, no próximo episódio. Até lá. Tchau, gente. Tchau, gente.